Olá, agora nós começaremos a falar sobre a detecção fenotípica e genotípica dos mecanismos de resistência em bacilos gram-negativos. Gostaria só de lembrá-los que a gente tem dois documentos importantes que descrevem os principais testes a serem realizados para a detecção desses mecanismos de resistência. A gente tem o módulo 10 da Anvisa e a gente tem também o documento do EUCAST, que são orientações do EUCAST para a detecção de mecanismos de resistência, que tá disponível gratuitamente no site do BRCAST. Lembrando que para a detecção do fenótipo ISBL, que é a produção de beta-lactamase de espectro estendido, existem pontos de corte específicos para que a gente suspeite. Então, eu posso ter cepas com concentração inibitória acima de 1 para ceftazidima, ceftraxona e ceftazidima, ou cefpodoxima, ou mesmo disco de fusão. Existem halos específicos para eu suspeitar que essas bactérias são produtoras de beta-lactamase de espectro estendido. A partir do método de triagem, você vai poder fazer a confirmação do fenótipo ISBL dependendo da espécie. Então, aqui você pode usar em E. coli, Klebsiella, nessas espécies, você pode usar a ceftazidima e o ceftaxima combinada ao ácido clavulânico. Então, existe todo um organograma. E aqui, nas espécies que são produtoras de AMP-C, eles sugerem que seja feita a confirmação com cefepima com e sem ácido clavulânico. Existem testes específicos para a detecção do fenótipo ISBL. Todos esses testes se recomendam na propriedade que os inibidores de beta-lactamase são capazes de inibir a atividade das beta-lactamases de espectro estendido. Então, existem variações. Eu tenho o teste de disco combinado, o teste de sinergismo de dupla difusão, o método de fita gradiente, a microdiluição em caldo e os testes colorimétricos. Aqui no teste de disco combinado, o que eu faço? Eu testo um disco sozinho de ceftazidima, associo ao ácido clavulânico ao disco de ceftazidima e mensuro o halo de inibição. Se esse halo de inibição tiver um aumento de 5 milímetros no teste do disco associado ao inibidor, isso é sugestivo da produção de SBL. Já no teste de sinergismo de disco duplo ou teste de sinergismo de dupla difusão em disco, esse teste é reconhecido por esses dois nomes. O que a gente faz? A gente coloca um disco central, desculpa que eu estou aqui apontando com o mouse, mas não sei se vocês estão me enxergando. A gente aqui tem o disco de amoxicilina com ácido clavulânico, o ácido clavulânico se difunde pelo agar e ele amplia o halo de inibição das cefalosporinas. Aqui está a cefepima, aqui está a ceftriaxona, ceftazidima e o estreonan. A gente consegue observar que próximo ao disco de amoxicilina com ácido clavulânico há um aumento do halo de inibição. Então, essa distorção do halo de inibição com esse aumento é considerado um teste positivo para a detecção fenotípica de SBL. Esse mesmo princípio ele é utilizado numa fita de gradiente de difusão. De um lado da fita, eu tenho a ceftazidima, com uma MIC aqui que é maior do que 32, porque eu tenho o crescimento, e desse lado da fita, eu tenho a ceftazidima combinada ao ácido clavulânico. E a gente consegue ver uma redução de um MIC maior que 32 para 0,25. Eu tenho uma redução de mais de 8 diluições. Então, essa amostra, como ela tem um aumento maior do que 3 diluições, ela é considerada positiva para a detecção do fenótipo ISBL. O mesmo eu posso fazer com uma placa de microdiluição em cal. Eu posso testar aqui na linha A, eu testo a ceftazidima, na linha B, eu testo a cefepima junto com o ácido clavulânico e eu consigo observar a redução. Então, aqui, você pode testar cefotaxima, ceftriaxona, ceftazidima e cefepima de acordo com aquele algoritmo que eu apresentei para vocês. E se você tiver uma redução maior ou igual a 3 diluições na combinação do beta-lactâmico com o inibidor de beta-lactamase, isso é considerado positivo. Para a confirmação do genótipo ISBL, eu vou precisar fazer uma técnica de PCR, que eu posso fazer single se eu procurar só um gene de resistência, eu posso fazer multiplex, eu posso fazer em tempo real. Esse é um gene só que um gel que eu tirei de amostra que a gente tem lá no alerta. Mas ele pode ser também in-house, mas ele também pode ser comercialmente disponível. Eu tenho vários kits de detecção por PCR em tempo real, por hibridização, ou mesmo pelo sequenciamento do genoma total. De qualquer maneira, se eu fizer uma técnica em PCR, eu vou precisar confirmar
esse amplicon através do sequenciamento, para confirmar qual é a variante que eu tenho de beta-lactamase de espectro estendido. Para fazer a detecção do fenótipo ISBL, eu também utilizo uma céfalo de terceira geração. Posso testar junto à cefoxitina, porque a cefoxitina os isolados produtores de AMP-C são resistentes à cefoxitina, e a AMP-C ela é inibida pela cloxacilina. Então, se eu tiver um aumento do halo de inibição de pelo menos 4 milímetros, comparando os halos do disco com e sem cloxacilina, isso é indicador do fenótipo de AMP-C. Esse aqui é o algoritmo sugerido pelo BR-Cache. Então, eu vou ter uma suspeita de AMP-C. Se eu tenho sinergismo com cloxacilina detectado em E. coli e Shigella, o PCR é necessário para discriminar a AMP-C cromossômica e plasmidial. Habitualmente, a E. coli, ela carrega o gene AMP-C, mas ela tem uma mutação no promotor, então ela não expressa esse gene. Entretanto, mutações no gene promotor podem levar à expressão de AMP-C, e é por isso que é necessário você fazer o PCR. Já se eu tiver o sinergismo com cloxacilina detectado em Klebsiella, em Proteus e Salmonella, como elas não têm o gene AMP-C cromossômico, elas podem ser suspeitas de que tem o gene plasmidial de AMP-C. Esse aqui são só as MICs que a gente tem que se atentar, que a gente pode usar tanto a H-diluição e diluição em caldo, e a gente pode utilizar disco de fusão. Sempre lembrando que a concentração inibitória para a cefoxitina é maior do que 8, porque elas são intrinsecamente resistentes. E para a produção de carbapenamase? Eu tenho vários métodos. Sempre eu tenho métodos fenotípicos, que podem ser baseados no crescimento bacteriano, na hidrólise do antimicrobiano, na detecção de anticorpo. Eu posso ter métodos genotípicos, que eu vou fazer a detecção molecular da carbapenamase, eu posso fazer por PCR, por microarray, e por sequenciamento do genoma completo. Aqui, quando eu tenho a confirmação genotípica, eu posso fazer um teste, como eu mostrei, igualzinho para ISBL, no gene de PCR, que a gente faz ele identificando o gene que a gente está procurando, como eu posso também usar plataformas comerciais, como eu posso também fazer o sequenciamento do genoma total. As plataformas comerciais estão disponíveis, estão listadas aqui. Baseados nos testes em crescimento bacteriano, a gente tem o teste de Rod, que a gente não utiliza mais, ele tem só uma finalidade histórica. Eu tenho o teste de discos de inibidores, eu tenho o teste o MSIM, o ESIM, o SIM, eu tenho baseados na hidrólise do antimicrobiano, como o CARB-NP, o Blucarb, o Malditoff, e eu tenho baseado na detecção da proteína, que são os testes imunocromatográficos. Desses, o mais comumente são os testes de disco com inibidores, o CARB-NP, o Blucarba e os imunocromatográficos são os mais comumente utilizados na prática clínica, no laboratório de rotina. Aqui é a mesma coisa, a gente tem o documento do BR-Cache que sugere qual é o ponto de corte para a gente desconfiar de que essa cepa é produtora de carbapenamase. Esse é um ponto de corte. Aqui, a gente tem um algoritmo que a gente vai usar. Então, se eu tenho o diâmetro do halo do meropenem menor que 28, ou eu tenho uma MIC que é maior do que 0,12 para Enterobacterales, eu vou vou testar o ácido borônico, vou testar a cloxacilina, o ácido picolínico. O ácido borônico vai inibir classe A, a cloxacilina inibe classe C e o ácido tipicolino inibe classe B. Então, aqui, se eu tiver o sinergismo com ácido borônico, é sugestivo de KPC. Se eu tiver o sinergismo com ácido borônico e com cloxacilina, isso é AMP-C. E se eu tiver só com ácido dipicolínico, isso é AMP-C. Uma coisa importante que eu esqueci de falar, o ácido borônico, ele inibe as carbapenamases que tem de classe A e de classe C. E aqui, se eu não tiver sinergismo, na realidade eu posso ter a Oxa 48. Esse é o que a gente tinha a nota técnica da Anvisa, que foi feita em 2013, em que a gente orientava a testar a cloxacilina, o ácido fenilborônico e o EDTA. Aqui é essa tabela em que você vai ver, se tiver inibição com EDTA, é uma metalo-beta-lactamase. Se eu tiver inibição com ácido fenilborônico, é KPC. Se eu tiver uma OXA 48, eu não tenho perfil de inibição com nenhuma delas. E assim por diante, você vai podendo estimar qual é o mecanismo de resistência.
Esse aqui é um método chamado método de inativação de carbapenem, que a gente, em inglês, eles usam a sigla SIM. Esse método, você vai suspender a bactéria aqui na água, depois você vai adicionar um disquinho de 10 microgramas. Se a bactéria produzir carbapenamase, ela vai inativar o carbapenem que está no disco. Eu deixo incubado por 2 horas a 35 graus e depois eu utilizo. Eu coloco esse disquinho, eu inoculo uma placa de agar com uma bactéria que é sensível, que é uma E. coli TCC 25922, e coloco o disco. Se não houver halo, é porque é sinal que o carbapenem do disco foi degradado pela beta-lactamase que era produzida para enzima. Então, isso é positivo. Se tiver um halo grande, significa que o carbapenem do disco não foi inativado pela bactéria e que não tem atividade de carbapenamase. Esse teste, na realidade, ele foi modificado, ele foi chamado MSIM, porque você estende o período de incubação do disco do meropenem para 4 horas. Aqui, a gente vai fazer o eSIM, que é uma variação, que ao invés de você suspender a colônia só no TSB, você pode suspender essa colônia no TSB adicionado de EDTA. E se você tiver a incubação do disco por 4 horas e você tiver um aumento do halo de 5 milímetros comparado ao inóculo sem EDTA, isso significa que houve inibição e que é uma metalo-beta-lactamase. Esse aqui é só uma ilustração. O MSIM, que está aqui, que você vai usar o controle negativo, aqui você vai usar num controle positivo, que é uma metalo-beta-lactamase, e num controle positivo, que é uma serino-carbapenamase. E aqui você vai incubá-lo com EDTA, que é o eSIM. E aí você vai ver que não tem inibição do controle que é produtor de serino-carbapenamase de classe A, e que você teve inibição com a metalo-beta-lactamase, indicando que isso é uma amostra produtora de metalo-beta-lactamase. Isso é só para vocês terem uma ideia de como o laboratório faz para identificar esses mecanismos fenotipicamente. Lembra que o genótipo, eu sempre tenho que identificar o gene. Ou eu vou usar PCR mais sequenciamento, ou eu vou usar hibridização, ou eu vou usar o sequenciamento do genoma total e pescar os genes de resistência. Esse é uma fita de gradiente que a gente tem, um lado, o inibidor, que é a INP, desculpa, que é o imipenem, e desse outro lado a gente tem o imipenem associado ao inibidor de metalo-beta-lactamase. E aqui a gente consegue ver que houve uma redução de mais do que 3 diluições, porque se a gente olhar a MIC aqui era em torno, tem colônia no 16, a MIC para imipenem era 24, e a MIC passa a ser menor do que 1 na presença do inibidor de beta-lactamase, indicando que houve uma inibição da atividade da enzima na presença do EDTA. Existe essa fita de gradiente combinada a outros inibidores de beta-lactamase para detecção de carbapenamases de classe A. Esse é um teste muito comumente empregado, ele chama CARBA-NP, que é a sigla de Nordman e Porel, que foram as pessoas que foram os pesquisadores que sugeriram isso. O que que acontece? Você coloca um tampão de lise, coloca a bactéria no tampão de lise, coloca o imipenem, põe para incubar e coloca o vermelho fenol. Se a bactéria inativar, quer dizer, se a bactéria produzir uma enzima que inativa o imipenem, tem uma mudança de cor do vermelho para o amarelo. Por quê? Quando a carbapenamase quebra o anel beta-lactâmico do imipenem, isso causa uma mudança do pH, diminui o pH para ácido. E o vermelho fenol, que era vermelho, ele passa a ser um indicador de pH, né, e ele fica amarelo. Então, isso indicando que teve uma redução do pH. Então, se eu tenho uma amostra não produtora de carbapenamase, não existe mudança da cor. Se eu tiver uma amostra produtora de carbapenamase, ela muda para amarelo. Existe uma versão comercial do teste que é chamado Rapidec. Aqui existe também o CARB-NP completo. Nesse CARB-NP completo, além de você incubar a bactéria na presença do imipenem e do vermelho de fenol, você acrescenta o ácido fenilborônico e num outro tubo você acrescenta o EDTA. Então aqui está bem bonitinho. Por exemplo, você tem aqui, você tem a bactéria aqui com ácido fenilborônico que teve uma inibição, então ela passou a ficar vermelha, porque o ácido fenilborônico inibiu a KPC.
Aqui você tem o ácido, o EDTA, inibindo a NDM, então voltando a ficar a cor amarela. E aqui você tem uma cepa oxa 23 que ela não foi inibida, né, nem pelo ácido fenilborônico e nem pelo EDTA. Entretanto, esse teste aqui nem sempre funciona bem assim. Aqui está muito bonito o teste, mostrando a inibição do ácido fenilborônico, a inibição da KPC pelo ácido fenilborônico, a inibição da NDM pelo EDTA, mas nem sempre isso acontece. O Blue Carba, ele utiliza o mesmo princípio do Carba NP. Ele utiliza, ao invés dele utilizar o vermelho fenol como indicador de pH, ele utiliza o azul de bromotimol. Então, o que que acontece? O Blue Carba, eu vou ter uma amostra que ele vai ficar azul e depois ele vai mudar para amarelo quando ele estiver positivo. Então, é importante que você. Também existe uma versão comercial que é disponível, que é o Azul Carba, que é da NDM, e que você vai olhar. Então, lembrar, claro, a solução ela é azul. Quando eu tenho uma carbapenamase, ela passa a ficar amarela. Aqui a gente tem o Carbenebac, a gente tem duas fitas, uma Carbenebac e uma Carbenebac métalo. Então aqui, quando eu tenho a Carbenebac, quando a fita ela geralmente ela é preta, quando ela tem uma cepa que é produtora de carbapenamase, ela fica branca. E aqui, quando você tem o Carbenebac métalo, se ele inibe a atividade da enzima, a fita volta a ficar preta. Então ele é um indicador de que teve inibição. O que a gente gostaria de usar, que é muito prático, muito fácil, essa é só uma das versões, a gente tem a versão da Cores, né, e tem a versão do NG Teste. Você vai ter, aqui esse é um teste monocromatográfico, muito parecido com um teste de gravidez. Você põe 10 gotas, né, ou pode colocar uma solução de Lise, pega a bactéria, coloca com suave a bactéria, você homogeneiza isso e depois pinga aqui. Tem que sempre, o controle positivo tem que estar presente e vai aparecer uma banda se você tiver Klebsiella, desculpa, se você tiver carbapenamase de KPC, Oxa 48, VIM, INP e NDM. Esse teste tem uma boa sensibilidade, uma boa especificidade, o único problema com ele é que ele é caro, independente de ser um fabricante ou de ser outro. A detecção de resistência à polimixina, o mecanismo de resistência, ele é bastante complicado, né? A gente só deixar claro para vocês que o padrão ouro para identificação da resistência à polimixina é a microdiluição em caldo, essa é a recomendação do BRCAST. Existem variações para detecção fenotípica da resistência às polimixinas, mas elas não são recomendadas oficialmente como um método para detecção fenotípica de resistência à polimixina. Existe o teste da gota ou da elução do disco, o disco combinado, a detecção da resistência à polimixina pelo Maltitoff e o monocromatográfico para detecção do mecanismo mediado por plasmídio, que é o gene Mobile Colistin Resistant, que é MCR. Deixando claro que esse é um mecanismo que está presente em E. coli, está presente em Klebsiella, mas não é o mecanismo de resistência mais frequente em amostras hospitalares. Aqui no teste da gota, o que a gente coloca? A gente vai colocar o sal de colestina, a gente vai ter um Miller-Hinton ajustado com cálcio, a gente vai colocar 8 discos de colestina de 10 microgramas. Cada disco, isso vai dar uma concentração em torno de 16 microgramas de colestina. E aí você vai ver que você vai pingar essa solução na placa. Se ela for sensível à polimixina, ela vai formar um círculo de inibição. Se ela for resistente, ela não vai a formar, ou ela pode ter esse crescimento dentro dessa zona de inibição. O problema é que esse teste, ele tem uma taxa de erro muito grave, acima do que é sugerido. A gente pode ter no máximo 1,5, e nesse trabalho aqui ele mostrou em torno de 2,1. Então, ele não é um teste que ele é recomendado na rotina para que a gente possa predizer a sensibilidade ou resistência à polimixina, mas é para saber que que ele existe. A gente tem um outro teste de eluição, que a gente tem tubinhos, a gente vai colocar o controle de crescimento. Aqui eu coloco 10 ml de Miller-Hinton, coloco um disco, então essa concentração vai estar diluída 1 para 10, vai ter 1 micrograma. Aqui eu coloco 2 discos, vai ter 2 microgramas. E aqui vai ter 4.
Então, essa é como se fosse uma microdiluição a partir de disco, mas ela também tem uma taxa de erro muito grande. Esse um outro método é a mesma coisa, mais ou menos baseada no Carb-NP, só que esse é um teste rápido de polimixina. Ele vai avaliar a fermentação da glicose na presença de colistina ou polimixina. Então, como os isolados resistentes são capazes de metabolizar a glicose na presença de polimixina, o crescimento bacteriano vai alterar o pH. E isso vai mudar da mudança da cor do vermelho para o amarelo. Então, isso tem um problema um pouquinho, porque não sei se vocês se lembram, mas a polimixina, na presença de polimixina, você pode induzir o aumento da concentração inibitória mínima. Então, só a presença da polimixina, por si só, poderia levar a essa mudança a mudança da MIC, a seleção de bactérias que têm a MIC aumentada e a mudança da cor, sem necessariamente ser resistente. A confirmação da fenotípica do MCR também tem do grupo do Newton Licopan, ele propôs que a MCR ela é inibida pela EDTA, então você poderia usar tanto um formato de disco de fusão quanto de colistina, que a gente poderia usar esse parâmetro de 3 milímetros ou de 3 diluições para suspeitar que uma amostra fosse resistente à polimixina pela presença do gene MCR. Nenhum desses testes que eu mostrei agora, eu mostrei para vocês saberem que ele existe, mas nenhum deles é recomendado por órgãos oficiais que predizem a sensibilidade à polimixina. Então, a confirmação genotípica da resistência às polimixinas, ou eu faço um PCR com sequenciamento por Sanger, que é a técnica que a gente utilizava antes do Whole Genome Sequence, ou eu tenho que fazer um sequenciamento do genoma total e buscar por mutações em sistemas de 2 componentes, por bombas de fluxo, mutação em bomba de fluxo, eu tenho que procurar especificamente por esses mecanismos de resistência. Concluindo essa parte de detecção de resistência e falando do mecanismo de resistência, então essa conclusão se refere às duas aulas. Então, frequentemente os mecanismos de resistência, eles estão associados, né? Eles não estão presentes, a bactéria não tem um mecanismo, ela tem vários mecanismos. Então, bactérias que são responsáveis por infecção relacionadas à assistência à saúde, elas são multiresistentes porque elas carregam múltiplos mecanismos de resistência. A gente pode suspeitar de uma localização cromossômica ou plasmidial de um determinado mecanismo de resistência, mas eu preciso confirmar em cada bactéria, através de ou por métodos de hibridização, qual é a localização do gene, ou por sequenciamento do genoma total, eu também posso predizer se está no cromossomo ou no plasmídio, mas eu não posso só de olhar um mecanismo, por exemplo, se eu falar KPC, KPC em 99,9% das vezes ela vai estar inserida no plasmídio, mas em algumas situações ela se insere no cromossomo da bactéria. Então, se eu quiser saber especificamente em uma bactéria, eu tenho que pesquisar exatamente naquele isolado. As beta-lactamases constituem o principal mecanismo de resistência antimicrobiano em bacilos gram-negativos. Os genes codificadores de beta-lactamase frequentemente são inseridos em elementos genéticos móveis, que são transferidos para bactérias de mesma espécie ou até mesmo de gênero de espécies distintos. KPC2 e OXA23 são as carbaphenamases de classe A e D mais frequentes em Klebsiella e Acinetobacter baumannii no Brasil. Houve um aumento importante da resistência às polimixinas em isolados de Klebsiella após a disseminação de KPC2 em nosso país, muito provavelmente associado ao aumento do consumo de polimixinas. A gente tem que ficar muito atento à mudança de epidemiologia no período pós-pandêmico, porque foi observado um aumento dos isolados produtores de NDM, muitas vezes associado à coprodução de outras carbaphenamases. No Brasil, existe a disseminação de clones epidêmicos e endêmicos de bacilos gram-negativos resistentes a carbapenêmicos em instituições brasileiras, principalmente em hospitais públicos universitários, e a implementação de medidas de controle e prevenção aliadas ao uso adequado de antimicrobianos é a única estratégia que a gente vai ter para poder auxiliar na reversão da nossa atual situação epidemiológica. Porque se a gente reduzir o número de infecções, a gente vai usar menos antimicrobiano, vai ter menos pressão seletiva e assim vai conseguir controlar isso. Então, eu queria pedir desculpa se eu me prolonguei muito, e eu também vou disponibilizar outros slides no final dessa aula sobre métodos que eu não citei nessa aula, mas que também são utilizados para a detecção de carbapenamase.
Até mais.